Tudo bem com você? Novamente estamos aqui no mundo virtual, certo? E na nossa disciplina aqui, ligada ao mundo de gestão de pessoas, ligada ao mundo dos recursos humanos, dois termos aí que nós vamos usar sempre, né? GP, RH, DP. Muito bem. Nas turmas que eu já passei, eu já conversei com vocês um pouco a respeito das bases tecnológicas que nós teremos no conteúdo aqui de RH, de gestão de pessoas, ok? Hoje, num primeiro momento, nessa nossa primeira fala, eu vou falar um pouco sobre o papel do gestor de RH. Se você teve planejamento empresarial, você vai se lembrar que você deve ter visto ali a FAIOL e as funções que o FAIOL diz que todo administrador tem que praticar para que a empresa funcione, certo? Nós vamos dar uma passada nisso rapidamente, apenas como um lembrete, e vamos falar então sobre o papel do gestor de RH, não do administrador no sentido de empresa, mas do administrador que cuida do departamento de recursos humanos, o gestor que vai ter um time dentro desse departamento que vai cuidar da gestão das pessoas que trabalham nessa empresa, ou seja, a gestão dos colaboradores, certo? Então, falando sobre o gestor de RH, o FAIOL, só para como eu havia mencionado, apenas para nós lembrarmos, ele vai dar para nós o que chamamos de funções administrativas, e que são ações que todo administrador, não importa em qual área ele vai trabalhar, ele tem que praticar, que são o ato de prever, ou seja, visualizar um futuro e tem uma tendência de mercado, uma tendência econômica, uma tendência de comportamento do consumidor, no caso nosso, do consumidor interno, que é o colaborador da empresa, e aí você, a partir dessa previsão, você tomar atitudes para quando chegar esse futuro, você estar preparado. Também é função do administrador organizar os objetivos, as metas, organizar toda a estrutura burocrática que aquele departamento tem. Por mais que nós estejamos em 2020, existe ainda muita burocracia nas empresas. Uma empresa que não é organizada, uma empresa que tem a tendência a perder dinheiro e a longo prazo, ela, se não quebrar, ela também não cresce. Isso, colocado dentro de um departamento, é a mesma coisa. Imagine você um RH que não tem organização. Eu vou pagar os meus colaboradores, como manda a lei, até o 5º dia útil do mês. Eu vou pagar de forma correta os meus colaboradores, não vai ter nenhum desconto a mais, nenhum valor incorreto em todos aqueles itens que compõem o holerite do meu colaborador. Né? Eu preciso organizar, faz parte do RH, do DP, isso, a estrutura, o quadro de férias. Não dá para todas as pessoas do departamento X tirarem férias ao mesmo tempo. Então eu tenho que ter uma organização em vários procedimentos do RH, certo? Eu preciso organizar o meu endomarketing. Endomarketing são as ações de valorização do público interno. Não se preocupe, que nós vamos ter depois no futuro apenas uma única aula para falarmos e darmos vários exemplos de endomarketing. Eu preciso organizar plano de carreira, quem será dentro aí da organização de um orçamento, quem vai ficar na empresa, quem vai sair. Né? Quando a empresa ela demite pessoas, claro, não considerando uma crise que pegou todo mundo de surpresa, mas quando ela demite alguns colaboradores, ela previu isso no seu orçamento. A empresa está bem de mercado, não tem problema nenhum, mas ela demite alguns colaboradores. É porque ela ajustou o seu orçamento. E ela não faz isso da noite para o dia, ela faz isso muitas vezes com um ano de previsão. Então, o RH vai ajudar a organizar também essa estrutura. Né? Dentro da organização, então, há vários atos, na verdade, para não ficarmos alongando muito nessa parte do FAIOL, de que o RH precisa organizar. Tá certo? Organizar uma coisa fundamental que é do RH, do GP, é o processo de recrutamento e seleção dos colaboradores. Também é um tema que nós vamos ver bastante lá na frente. FAIOL vai dizer que nós temos que comandar, sim,
o RH, um dos papéis do gestor do RH é, dentro ali no nível dos gerentes, é ele comandar essa equipe. Por quê? O gestor de finanças, um gerente financeiro, um gerente de contas a pagar, contas a receber, ele pensa no fluxo de caixa. O trabalho vital dele é esse. O trabalho fundamental de uma pessoa da área comercial, óbvio, é vender, certo? Já o RH, dentro das várias coisas que o departamento vai fazer, o gestor de RH precisa comandar essa equipe de gerentes, não que vai ser superior a eles, somos todos aqui gerentes, cada um do seu departamento, mas é ele que vai dar o norte de qual vai ser o tom de fala, da comunicação com os meus colaboradores, quais são os níveis de punição que posso ter oficiais dentro da minha empresa, né? Óbvio, tudo respaldado pela lei, né? Tudo respaldado pela CLT. Mas são exemplos de que o gestor de RH ele precisa ter sim, um olhar diferente do que apenas emitir olerite, vale transporte e quadro de férias. Ele precisa ter um olhar também sobre como os demais gerentes estão lidando com seus colaboradores, cada um no seu departamento. Não é que ele vai interferir de maneira nenhuma. O Fayol, inclusive, deixa isso muito claro. Cada um cuida do seu departamento. Cada um é responsável pelo seu próprio departamento, pela sua equipe, pelo seu time. Mas é o RH, é no setor de RH, em que você vai ter um suporte para ajudar a montar o seu time. Vamos supor que eu acabei de ser efetivado como gerente, fui promovido a gerente. Eu vou assumir um departamento novo. A empresa vai criar um departamento novo. Eu vou precisar do auxílio do RH, da gestão de pessoas, para contratar os melhores colaboradores que eu puder pagar naquele momento dentro desse novo departamento. Então o RH tem sim um olhar, ele precisa ter sim o gestor, o gerente de RH, um olhar diferenciado, ok? Nesse comando. Coordenar. Se o comando, podemos dizer, pegando aqui a cola do Fayol, que o comando tem a ver com o meu mesmo nível gerencial, ou seja, chefe com chefe, esse coordenar eu estou falando com quem está abaixo de mim, né? Eu preciso coordenar todos aqui os colaboradores que estão abaixo de mim na hierarquia. E aí entra novamente o olhar do RH com benefícios, um trabalho vigoroso para manter meus colaboradores motivados, para dar um tratamento justo para os colaboradores. Isso nem sempre é fácil. Falar isso numa sala de aula, numa aula, é tranquilo. Praticar isso muitas vezes é conflituoso, né? Inclusive, coordenar os conflitos que existem dentro das empresas. Pode ser uma empresa com 10 colaboradores, pode ser uma empresa familiar, pode ser uma empresa que está instalada no país todo e cobre o país todo, pode ser uma empresa globalizada, uma empresa gigante, dessas tops de mercado que nós conhecemos tão bem aí, várias e várias de vários segmentos que tem fábricas no mundo todo e marca conhecida no mundo todo. Sempre vai haver conflito entre os colaboradores, né? Conflitos de interesse, conflitos de departamentos, conflitos às vezes que resvalam até no âmbito pessoal. Eu preciso coordenar esses conflitos, ok? Então veja, pegando aí o gancho do Fayol, são várias as funções que dentro apenas do RH eu tenho que realizar. E o ato de controlar tem a ver muito com o RH no sentido, por exemplo, que o grande símbolo do controle é o ponto. Seja você bater o ponto, como até muito tempo atrás era assim, seja você usar o dedo fazer a biometria, passar o caixa, não importa. O controle que o RH vai nos dar, ele não pode ser um controle punitivo, mas sim um controle que vai auxiliar o colaborador caso esse colaborador esteja tendo algum problema nas suas ações, seja comportamentais, ou seja, nas suas ações dentro da sua função de trabalho, que são diferentes. Uma coisa é comportamental, outra coisa é que eu deixo de fazer meu serviço. Há necessidade de um controle do gestor do RH sobre esses colaboradores, não no sentido de punição, porque eu trabalho com medo.
Se eu trabalho com medo, eu caio lá em Douglas MacGregor, que é da teoria XY, que eu enxergo o colaborador como alguém que não quer trabalhar. E aí eu só vou punir esse cara. Não. 2020, as coisas não podem ser dessa forma. Né? O controle tem que existir para ajudar a resolver problemas, resolver gargalos, resolver conflitos, resolver um comportamento de um colaborador que pode estar não só afetando o desempenho do departamento, como também pode estar servindo de mau exemplo para outros colaboradores. Mas não no sentido punitivo da coisa, ok? O gestor de RH, ele precisa entender de alguns itens principalmente quando eu falo não só do processo de recrutamento e seleção, mas principalmente no dia a dia da empresa. Eu sempre falo para vocês, alunos, quando eu sou contratado, eu vejo o pessoal do RH. Vou lá, passo a entrevista, assino minha carteira de trabalho. Aí eu nunca mais vejo o pessoal do RH. Eu só tornarei a ver o pessoal do RH no dia que eu for demitido. Tipo, eu passei 4 anos naquela empresa. Eu não tive contato mais nenhum com o pessoal do RH. Desculpa, querido, essa empresa não tem RH. Um RH ativo, um gestor de RH ativo, ele está presente no dia a dia dos colaboradores, em vários níveis de participação, ok? Seja entregando o plano de carreira, seja ajudando a fazer processos de avaliação de clima, né? O famoso clima organizacional, uma série de tributos. Então, eu, gestor de RH, preciso ter um determinado conhecimento que vai sim de acordo com os conhecimentos ligados a, por exemplo, a psicologia. É muito comum, inclusive, os gestores de RH terem uma formação talvez em administração e uma outra formação na área da psicologia. Por quê? Eu preciso ter um olhar humanizado para os meus colaboradores. O olhar humanizado não é você tratar o colaborador como criança mimada. Um olhar humanizado é entender que todos os colaboradores que ali estão são, como podemos dizer, integrais no sentido de que ele tem uma vida dentro da empresa e ele também tem uma vida fora da empresa. De que esse colaborador, para chegar até ali na sua empresa, onde ele está agora alocado, ele pode ter passado por outras experiências pessoais ou profissionais que vão formar o seu jeito de ser. Isso é bem na área de psicologia. Né? Uma das ferramentas que auxilia os gestores de RH a trabalhar essa inteligência a trabalhar esse olhar humanizado sobre o colaborador são justamente as múltiplas inteligências do Howard Gardner, ok? Vamos trabalhar um pouquinho elas aqui agora. Só reajustar aqui caiu minha canetinha. Canetinha, voltou a canetinha, muito bem. Vamos lá. O que são as inteligências múltiplas do Howard Gardner? São itens que todos nós podemos desenvolver, ou que todos nós desenvolvemos em maior ou menor grau, dependendo da minha experiência de vida, da minha formação, de genética e assim vai. Então eu, gestor de RH, tenho que entender um pouco essas múltiplas inteligências, ou inteligências múltiplas, não é mesmo? Para entender melhor também por que um colaborador é mais apto para o serviço A do que outro colaborador. Porque o colaborador B é mais apto para o serviço X do que o colaborador C, e assim por diante. Ok? Quais são essas inteligências múltiplas? A primeira delas está aqui, linguística ou inteligência de palavras. São aquelas pessoas que têm habilidade em aprender novos idiomas com facilidade. O cara às vezes só escuta música em inglês, joga videogame, ele aprende melhor essa habilidade linguística. Ok? É alguém que gosta de escrever, gosta de ler. Eu tenho aqui a corporal sinestésica ou inteligência corporal. São pessoas que praticam bem esportes, dançam, né? Tem toda uma desenvoltura com o seu próprio corpo, mais facilitado do que outras pessoas que não têm essa inteligência tão bem apurada. Inteligência espacial ou inteligência de imagens. É o pessoal que enxerga um terreno vazio
e ali ele vê a construção de um prédio, a planta de um prédio, um parque, algo do gênero. É alguém que tem essa inteligência espacial, não tem a ver com o espaço sideral, não, o espaço o físico mesmo. Né? Geralmente arquitetos e engenheiros têm muito bem desenvolvida essa inteligência. A musical são geralmente pessoas que, da mesma forma lá da linguística, pessoas que começaram a brincar com algum instrumento em casa, um violão, um teclado, uma bateria, ou qualquer outro aparelho, instrumento, e aprenderam a tocar aquele instrumento. Tem facilidade, gostam. É a pessoa que não gosta de barulho, de lugar silencioso, é uma pessoa que gosta, por exemplo, de lugar que tenha barulho. A inteligência musical tem isso. Né? Então, essas múltiplas inteligências, para lembrá-los, tem a ver com as nossas características pessoais. A inteligência, essa aqui eu deixo para depois. Naturalista ou inteligência de natureza são as pessoas que gostam de contato com a natureza. Não naquele sentido esculachado de bicho grilo, mas é aquele colaborador que gosta, por exemplo, de trabalhar a sua função, gosta de desenvolver a sua função mais na rua do que no escritório. Né? É aquela pessoa que na vida pessoal, é aquele cidadão que na vida pessoal ele gosta de ir para a praia, de ir para uma hotel fazenda, e assim vai. A inteligência lógico-matemática está muito ligada àquelas pessoas que gostam de contas, de raciocínios, né? Números e raciocínio. Lógico-matemática. São pessoas muito dedutivas, né? Analíticas. Pessoa da área de computação tem muito bem desenvolvida essa inteligência. E as últimas duas que eu deixei estão aqui, ó. A inteligência intrapessoal, que é também chamada de autointeligência. Intrapessoal é para dentro, tá? É a pessoa que ela é introspectiva, por exemplo. É uma pessoa geralmente mais calada, uma pessoa muitas vezes tímida. Eu preciso entender a característica desse colaborador para saber onde eu vou alocar esse cara. Uma pessoa muito extrovertida e tímida, ele talvez não tenha muito sucesso na parte de vendas ou na parte de marketing. Mas alguém que pode ter muito sucesso por causa dessa característica na área de finanças, na área da contabilidade, na área do direito, né? E por aí vai. E a interpessoal é a inteligência que os bonequinhos entre pessoas. É gente que gosta de gente. Né? A relação interpessoal é aquele que, independente das minhas opiniões, independente de eu gostar ou não de você, eu consigo levar uma negociação, eu consigo sentar com você e conversar. Por mais que eu não... Nossa, as coisas que você faz eu não gosto, eu não suporto. Mas eu consigo deixar isso de lado e ter um relacionamento interpessoal. Isso é o que os RHs de hoje mais cobram da nossa atitude de colaborador. Saber lidar com colegas, mesmo havendo grandes diferenças entre os colegas de trabalho. Certo? É um relacionamento interpessoal. Dentro ali, talvez, do escopo do que é uma das funções do RH, o RH tem a função de justamente criar um ambiente para que exista um relacionamento interpessoal entre os colaboradores. O pessoal de compras com o pessoal da indústria, o pessoal de financeiro com o pessoal do comercial, o pessoal do marketing com o pessoal do jurídico, e assim vai. Ok? Então o gestor de RH tem que ter um conhecimento disso aqui, não para ficar analisando os outros e ficar dizendo, você é bom nisso ou não é bom naquilo. Primeiro porque todos nós temos todas essas inteligências múltiplas. Logo, todos nós podemos desenvolver melhor alguma delas caso eu não tenha ela bem desenvolvida. Okay? Eu, por exemplo, não tenho a inteligência corporal bem desenvolvida. Eu, para praticar esporte, eu, professor Marcelo, sou uma negação total. Eu era o último a ser escolhido na escola. Né? Por outro lado, eu gosto muito da inteligência das palavras, né? Ou a interpessoal, que é de falar em público e ter desenvoltura. Então, cada um tem mais desenvolvida uma ou a outra. E aí cabe ao gestor de RH interpretar isso aqui nos seus colaboradores, nos departamentos, e aplicar treinamentos, capacitações, cursos que vão ajudar os colaboradores a desenvolver melhor aquela inteligência múltipla que ele ainda não desenvolveu tão bem assim e que, claro, seja necessário, evidentemente, para o trabalho para que eu sou pago, né?
Tem isso também, óbvio. Um outro ponto interessante que nós podemos pegar, que o gestor de RH também precisa ter de olhar, atrelado às inteligências múltiplas, são os 4 temperamentos. Né? Não sei se você já ouviu falar dos 4 temperamentos, mas eles estão agora meio que na moda. Né? Há 3, 4 livros aí já circulando no mercado brasileiro que falam dos temperamentos. Coloca 4 temperamentos, vão aparecer esses aqui, ó: colérico, sanguíneo, fleumático e o melancólico. Cada um deles, os temperamentos também, assim como as inteligências múltiplas, tem a ver com a nossa formação pessoal, tá? Mas temperamentos vai ter só um, ok? Eu estou falando de uma forma muito rápida, tá? Que tem mais o que falar aqui na aula, e isso aqui é para mostrar a ideia de que um gestor tem que ter certas ferramentas de trabalho para atuar bem no RH. Ou seja, conhecer algumas características humanas gerais para poder entender melhor as características humanas particulares e assim poder contratar melhor os colaboradores e encaixar melhor os colaboradores que já estão dentro do meu tabuleiro de funcionários. Vamos lá. Vamos começar com o sanguíneo. O sanguíneo é o gente boa. O sanguíneo é aquele cara que se preocupa com os demais colegas. O sanguíneo é aquele cara, né, que vive com um sorriso no rosto. Algumas dessas qualidades aqui são inerentes aos temperamentos. Eu não sei se defeitos é a palavra certa, tá? Mas vamos lá. Sanguíneo: comunicativo, destacado, simpático, compreensivo, não é? Por outro lado, ele é impulsivo, ele é um pouco egocêntrico, né? Ele tem certos medos, ele é exagerado, mas o sanguíneo é aquela pessoa que de bem com a vida, alto astral, né? É a pessoa que ajuda, às vezes, o colega puxa para cima, né? Vamos lá, moçada, vamos seguir, é assim que é a vida, né? Alguns exemplos de profissionais, de pessoas que têm um temperamento sanguíneo, que tendem a determinadas profissões: atores, vendedores e oradores, ok? Uma pessoa colérica, calma, colérica não tem a ver com pessoa que sai brigando com tudo, chutando o balde, não. Calma, né? O colérico é aquela pessoa que não consegue ficar parada. É a pessoa que toma iniciativa. Né? Não é o cara que vamos maratonar uma série. O colérico, no final do primeiro episódio, ele já está coçando o pé, querendo levantar. É o colérico. Enérgico, resoluto, independente. Ele toma iniciativa, ele tem que ser independente. É otimista, eficiente, audacioso. Mas ele também pode ser impaciente. É uma das grandes marcas do colérico é ser impaciente. Às vezes é prepotente, eu sei, eu sou bonzão. Ele às vezes é intolerante, né? Não é intolerância no sentido preconceitual, né, de preconceito. Você não é intolerante, não. Eu falei, tá falado, eu que sei. É vaidoso. Se acha autossuficiente, eu sei, só eu posso, eu consigo, eu sei tudo. Então, cuidado colérico, né? Mas o colérico é o cara que você quer começar um departamento novo, você quer lançar um produto novo no mercado, é ótimo. Você quer lançar um produto no mercado que ninguém conhece? Põe um colérico para vender. Porque ele vai tomar iniciativa, tá? É isso aí que um colérico faz. Um melancólico. Ó, os melancólicos, não é? Melancólico é aquela pessoa que geralmente é meio quieta. O papo aqui dentro da cabeça é mais gostoso que o papo fora, né? É uma pessoa que às vezes ela gosta de quietude, ela gosta de ter um momento no dia dela para ficar sozinha, né? Quais são as características do melancólico? Ele é habilidoso, minucioso, não faz tudo assim largado, tá? Faz com detalhes. É uma pessoa sensível pro bem e pro mal. É sensível para enxergar a dor no outro, para enxergar às vezes o problema no outro e colaborar ali para ajudar o problema do colega, mas é sensível também a pessoa que se dói às vezes demais por qualquer coisa. É idealista, é leal, é uma pessoa atenciosa, é uma pessoa dedicada. Ok? Por outro lado, o melancólico ele é egoísta, ele é amuado. Amuado é uma pessoa meio para baixo, assim, farol baixo, quietinha. Uma pessoa amuada parece um pouco uma tristeza, o amuado. Ele é pessimista, não vai dar certo, isso aqui não vai funcionar nunca. Não vai, nem começa que não vai dar certo. É o pessimista. Ele é muito teórico e às vezes pouco prático,
né? Pensa muito antes de fazer. Ele é confuso, né? Ele é antissocial, como eu falei, né? A pessoa que gosta de ter um tempo no espaço dele ali para ficar às vezes um pouco sozinho e até um pouco vingativo. Então, melancólicos aí, né? Enfim. E o fleumático? O fleumático é aquela pessoa, diferente do melancólico, que tem uma certa, digamos assim, tristeza. Não, tá meio triste, tá meio pra baixo. O melancólico é meio para baixo, né? Perdão, o fleumático. Deixa eu tomar um golinho d'água só um instante. Perdão, o fleumático, podemos dizer aquela pessoa não amuada, mas aquela pessoa que se você não der empurrão, ele não faz nada. Vamos fazer? Ah, então vamos. Mas ele não toma iniciativa muitas vezes, né? O fleumático, calmo, tranquilo, é cumpridor de seus deveres, uma pessoa conservadora no que faz. Conservador, gente, não é no sentido de ideologia, não, tá? Conservador é aquele cara que aprendeu a fazer daquele jeito, ele faz sempre daquele jeito. Ele não inova o jeito que ele faz as coisas. Ele é prático, ele é bem-humorado, por outro lado, é muito calculista, é indeciso, é muito contemplativo, fica viajando. Sabe a pessoa que fica brisando? Ou como alguns jovens falam hoje em dia, foi pra Disney? É contemplativo. Ele é totalmente desconfiado. Ele é desmotivado. Olha, pessoal do RH, o cara é desmotivado. Eu, o gestor de RH, tenho que saber quais são as características dos temperamentos, o bom e o mal, os dois lados. E saber identificar quais são os temperamentos dos meus colaboradores para ter ações de RH que sejam produtivas para todos os meus colaboradores. Porque eu vou ter no meu quadro de colaboradores pessoas com todas essas múltiplas inteligências aqui, ó, todas elas. Vou ter no meu quadro de colaboradores todos os 4 temperamentos. Lembrando que você, caso você tenha interesse em ler sobre os temperamentos, você terá apenas um temperamento, tá? Você pode ter arroubos de um ou de outro, mas você terá um único temperamento, tá? Aquilo que mais se destaca. Se você gostou desse assunto, coloca no Google, busca no Instagram aí. Eu mesmo sigo algumas páginas de psicólogos e gente de RH que trata dos 4 temperamentos, né? Mas enfim, as inteligências múltiplas dos temperamentos, eu coloquei tudo isso por quê? Porque o gestor de RH tem que entender que investir em gente dá retorno positivo para a empresa. Essa gente de que eu estou falando são os colaboradores. É a pessoa que está ali, ó, faça sol, faça chuva, de segunda a sábado, de segunda a sexta, trabalhando. Independente do trabalho que ela faça. Ok? Então, investir em gente dá retorno positivo para a empresa. O Tom Maio já mostrou isso por A mais B, que quando eu dou atenção para os meus colaboradores, eles trabalham mais e melhor. E eu, professor Marcelo, quem já me conhece de outras disciplinas, eu falo assim, a gente trata bem o colaborador, porque a gente bem tratada é gente feliz não enche o saco, né? É mais ou menos isso, claro, guardado as proporções da brincadeira, da frase da brincadeira aí, da brincadeira dessa frase, mas quando eu dou investimento no colaborador, seja no aspecto emocional, seja no aspecto técnico, seja no aspecto de criar condições para que ele perceba que trabalhando bem, ele tem possibilidade de crescer dentro da empresa, ele vai trabalhar melhor. É esse o investimento em gente que se fala quando as empresas tratam disso. E a grande pegada disso aqui é que isso não é só para uma empresa grande, uma multinacional, com milhões de reais no seu orçamento anual. A empresa do seu Zé da esquina pode fazer isso com 2 colaboradores que ele tem ali. Guardado as proporções do que eu posso vir a fazer por causa do meu orçamento e da estrutura que eu tenho, mas eu preciso sempre entender que o gestor de RH tem que entender sempre que investir em gente dá resultado. Esse investimento também desenvolve os indivíduos não apenas no aspecto profissional, mas vai desenvolver também no aspecto pessoal. Hoje as empresas entendem que eu sou integral, eu sou um só. Seja eu o professor Marcelo, ou o marido Marcelo, o pai Marcelo. Não, o pai Marcelo ficou boa. O pai de família Marcelo. Ok? Eu tenho aspectos profissionais e pessoais que estão interligados. Não dá para ter um comportamento ou ser com uma personalidade, com um jeito de lidar com as pessoas na minha casa, com os meus familiares, com meus parentes, e ser um outro
tipo de pessoa com os meus colegas de trabalho, com os meus alunos, ou se eu fosse da área de uma empresa, com meus clientes. Eu sou um só. Então, investir no colaborador dentro da empresa, eu também beneficio esse colaborador nos seus aspectos pessoais. E o resultado positivo permite fazer escolhas que não fariam se não tivessem participado de um processo de evolução. Ou seja, investir em colaborador faz com que ele melhore aspectos pessoais e profissionais e que exista então uma evolução de determinados comportamentos, determinadas habilidades nos dois lados, profissional e pessoal, da vida desse colaborador, certo? Vamos lá. O gestor de RH deve possuir habilidades interpessoais, olha o que eu falei delas lá atrás, já que será facilitador de muitos processos dentro da organização. Então, eu tenho que ter, se eu for gestor de RH, competências técnicas para operacionalizar responsabilidades. Que é isso? Para tocar o meu departamento de RH bem tocado. Porque eu preciso enxergar a empresa toda, mas eu também preciso pensar no meu departamento, no meu RH. Ok? E preciso ter competências comportamentais, porque todos os colaboradores, de todos os níveis de hierarquia, vão passar pelo RH. Vão lá tirar uma dúvida, vão lá buscar o lerite, vão lá pegar o transporte, vão lá assinar férias, vão lá fazer uma sugestão ou uma reclamação. Eu preciso ter um colaboradores e gestores de RH que saibam lidar tão bem com o pessoal que talvez seja menos instruído, digamos assim, no sentido acadêmico, e tenha uma função um pouco mais baixa dentro da empresa, assim como eu tenho que saber tratar muito bem os caras que estão lá em cima na hierarquia, inclusive estão até acima de mim nessa hierarquia, né? Não adianta eu maltratar quem está abaixo de mim na hierarquia e tratar bem quem está acima de mim na hierarquia. Isso não é papel do gestor de RH. O gestor de RH tem que ter muito bem trabalhada essa habilidade interpessoal. Por isso que, inclusive, foi um dos ganchos de falar dela ali atrás. Ok? O gestor de RH... Água de novo, desculpem. Ele precisa praticar o SHAIP. Você conhece como chá, eu acho, né? O pessoal que está na curso de administração sempre ouve falar do chá. Conhecimento, habilidade, atitude. Eu acrescentei aí, com pesquisa passada para a aula, 2 outros itens, né? A entrega da Fleury e a paixão do Stephen Covey. O que é isso? Pensando em como eu vou desenvolver o RH ou o GP dentro da minha empresa, ou dentro do recursos humanos, departamento de recursos humanos, como eu vou desenvolver a gestão das pessoas, por isso tem essa sigla sempre aqui, tá? Conhecimento técnico de como levar bem o departamento, de como saber administrar todos os problemas e demandas daquele departamento. E conhecimento no sentido também de conhecer as características dos colaboradores. A habilidade para saber fazer isso, a habilidade de saber lidar com gente. Eu sei que é meio batida a frase, gente que gosta de gente. Mas para e pensa, um gestor de RH carrancudo, chato, que não ri com nada. Não dá, você não vai lá pedir aumento, você não vai lá falar que o seu delite está... sabe? Tem que ter um cara bem-humorado. O cara com as características talvez sanguíneas, né? A atitude de saber lidar com todos os tipos de problemas que você pode ter dentro de uma empresa. Às vezes eu vou ter um colaborador que vai entrar lá no RH para querer desabafar, para tratar de um problema pessoal. E não um problema pessoal de brincadeirinha, é um problema pessoal grave, sério. Coisa de saúde, coisa de talvez um casamento que esteja talvez terminando, né? Isso gera uma série de conflitos. Eu tenho então eu tenho que ter a atitude de ser receptivo aos meus colaboradores, né? Sem contar casos graves de preconceitos, de assédios que existem dentro das empresas, e é o RH que tem o papel fundamental de trabalhar e resolver, inclusive são casos que envolvem até a área jurídica e polícia. Eu preciso ter esse SHAIP bem desenvolvido para trabalhar tudo isso. Nem tudo são flores na vida do gestor de RH, né? O que é entrega? É saber fazer e fazer.
Conhecimento e habilidade é eu adquiro, né? Eu estudei, tenho conhecimento, pratiquei, tenho habilidade. A atitude é o querer fazer ou não. Acho que vou fazer isso aí, né? E a entrega é o efetivamente fazer. Você vai lá, o time de futebol contrata o artilheiro do ano passado por não sei quantos milhões de reais. O cara passou 10 jogos, fez 2 gols. Bom, ele tem conhecimento de que é o futebol, ele tem a habilidade de jogar bola muito bem, ele tem a atitude, está lá no campo, né? Ele veste a camisa, ele está em campo, ele não faz corpo mole, não é expulso à toa, não arranja confusão. Mas se ele não está fazendo gol, ele não está entregando. Eu mando esse cara embora? Não. Eu tenho que entender o porquê que mesmo tendo conhecimento, habilidade e atitude, mesmo tendo toda essa estrutura já por trás dele, esse cara não está fazendo gol. O gol às vezes é a venda, o gol às vezes é uma produção com qualidade, o gol às vezes é um depósito de matéria-prima, um almoxarifado bem organizado, arrumadinho. São vários exemplos, comparando, aí, fazendo essa analogia com o gol, que é o nosso trabalho do dia a dia nas empresas. Você tem conhecimento? Ok. Você tem habilidade? Perfeito. Você está tendo a atitude correta, parceira? Tô. Você está entregando, cara? Um dos porquês, se você talvez não está entregando, ou o de entrega estar faltando, é porque está faltando paixão. Paixão mesmo, vontade de fazer, né? Não é paixão no sentido do Romeu e Julieta, não. É a paixão no sentido de fazer e gostar de fazer aquilo, né? Faça sol, faça chuva, mesmo estando às vezes com algum problema, a gente respira fundo e vai. É a paixão de fazer aquilo que eu faço, de ver o resultado do meu trabalho bem feito. E não importa se o trabalho bem feito é limpar o chão da fábrica ou é abrir novas fábricas em outros países. Não importa o teu trabalho. O teu trabalho precisa ser exercido com paixão. Para isso, para sair do romantismo e para uma prática efetivamente apaixonada de entrega, de atitude, eu preciso ter um gestor de RH, de gestão de pessoas que vá colaborar muito bem comigo para isso acontecer. Criando não dá, né? Criando plano de carreira, criando processos corretos de recrutamento e seleção. Você que já participou de processo de seleção de trabalho, sabe que às vezes você percebe que ali tem caroço naquele angu, como o pessoal falava antigamente, né? Criar um ambiente justo, favorável a todos, para que efetivamente exista uma meritocracia, ou seja, vai vencer quem tiver mais mérito e não o coleguinha do chefe. Tem uma série de atributos aqui que nós vamos, inclusive, a trabalhar ao longo do nosso semestre aí, tá? Assuntos que, infelizmente, entram no RH, a gente faz de brincadeira, mas entram e podem fazer com que eu não seja o contratado ou podem fazer com que eu não seja o promovido. Isso interfere diretamente na minha vida. Né? Então a gente fala meio que brincadeira, mas são temas sérios. Certo? Algumas funções rápidas do gestor de RH. Eu tenho que atrair os colaboradores. Então eu preciso atrair tanto no sentido de contratar melhor, como atrair a você que já está lá, certo? Então, mas vamos ficar com esse atrair aqui como um bom processo de recrutamento e seleção. Eu preciso administrar meus colaboradores da melhor forma possível, criando benefícios, motivação, enfim, uma série de atributos aí para administrar você, administrar conflitos. Eu preciso manter você trabalhando motivado. Manter o colaborador trabalhando motivado, vai lá em Taylor, para fazer o funcionário trabalhar acima da média por mais tempo possível. É uma descrição do que a motivação faz com a gente. Você está motivado, você está feliz, você trabalha mais, trabalha melhor. É manter você nesse ambiente motivado. Monitorar os meus colaboradores no sentido de verificar se há demandas que eu não estou enxergando. Monitorar para verificar se tudo está acontecendo de acordo com o que foi planejado. Desenvolver, vamos falar bastante disso aqui ao longo do nosso semestre, com capacitações, treinamentos, desenvolver a moral, desenvolver uma série de atributos aí que, como eu acabei de falar em slides anteriores, desenvolve o pessoal e o profissional. E para os melhores, meu amigo, o mercado de trabalho ele não perdoa não, tá? Para os melhores, eu vou recompensar. Os melhores são recompensados.
ou com mais salário, ou com promoções e assim por diante. Mas não é que eu não posso recompensar então só os melhores e os que não atingiram a meta. O que eu faço com eles? Mando embora? Não. Eu posso até recompensar, mas uma recompensa menor. Ou posso talvez trabalhar mais um desenvolvimento, mais uma monitoria, para assim fazer ele entrar novamente numa manutenção aqui de que ele vai voltar a trabalhar motivado, né? Então são apenas algumas funções de um gestor de RH, certo? Aqui eu tenho um breve histórico do pensamento de gestão de pessoas, mas eu falo isso aqui com mais profundidade em outros slides, certo? Mas você vai sair, de uma forma geral, do RH tradicional, em que ele fazia folha de pagamento, certo? Passa para um RH tático, lembra? Estratégico, tático, operacional. E vamos estar hoje em gestão de pessoas com RH estratégico, que tem como premissa criar e mensurar impactos das pessoas no ato de administrar. Você não é mais empregado, você é parceiro, você é colaborador. Né? Tá tendo já uma literatura que não chama nem de colaborador, fala que é o parceiro, que é o partner, certo? Mas esse quadrinho eu repasso ele melhor num outro slide, numa outra aula, para nós não ficarmos muito aí presos a apenas essa aula, ok? Agora eu gostaria de encerrar essa aula com uma frase do professor Vitor Sales Pinheiro, que ele é professor doutor em filosofia pela Universidade Federal do Pará, ou seja, é um cara do nosso tempo, um cara atual, e ele diz assim, ó, vocação é chamado mais circunstância. Você já ouviu falar de vocação? O cara tem vocação para aquilo? O cara tem paixão, entrega, atitude, habilidade, conhecimento. Ele conhece quais são as suas inteligências, as próprias inteligências múltiplas bem desenvolvidas e as que ainda precisam ser mais desenvolvidas. Ele sabe se ele é um colérico, fleumático, melancólico ou sanguíneo. Ele conhece o mercado que ele trabalha, ele conhece seus colegas de trabalho, ele gosta do que ele faz. Essa vocação só vai ter sentido se o chamado tiver a ver com a circunstância. Hein? O que é isso? Quer dizer, o chamado é você estar no lugar certo, na hora certa. Né? Essa é a circunstância. Vocação é o chamado mais circunstância. Ou seja, você se sentir atraído para aquela área, para aquela atividade empreendedora, para aquela atividade de profissional. Certo? É o chamado, eu gosto daquilo, eu gosto de fazer aquilo. E mais a circunstância que o mercado oferece. Cabe ao gestor de RH criar essas circunstâncias para eu desenvolver bem as vocações dentro da minha empresa. Certo? A vocação do contador, do faxineiro, do segurança, do cara comercial, do marketing, do pessoal da produção, do operador de pilhadeira, enfim, a vocação de todos os meus colaboradores. Então, o chamado é eu ir buscar atrás disso. Conhecimento, habilidade e atitude. A circunstância, meu amigo, é por conta do gestor de RH. Criar circunstâncias, criar estrutura para que isso aconteça. Né? Peter Drucker e Steve Jobs têm algo em comum. Embora não seja teorista e o Steve Jobs seja um criador, um dos mais importantes nomes da nosso século, da nossa atualidade, embora já tenha falecido também, né, os dois diziam, né, a oportunidade a gente não espera, a gente cria. A circunstância tem que ser a mesma coisa. Quando melhorar a economia depois de uma crise, nós vamos criar um plano de carreira. Não, meu amigo, cria agora. Você é o gestor de RH, você é responsável para avivar os aspectos pessoais e profissionais dos colaboradores. Certo? Fim desses slides. Nós vamos voltar a falar disso num outro momento. Ok? Vamos fazer uma atividade no Teams sobre isso. Ok? Muito obrigado por você e até a próxima.